que é um dialeto, né? Exato, já é quase oficial. Muy bien, muito bom dia a todos, queridos amigos. Bom dia, amigos. Buenos días a todos que participan de esta mesa redonda. Aquí en São Paulo son las 9 de la mañana. Permítame que me presente. Soy José Antonio Vera, presidente de la agencia EFE de Noticias y moderador de este foro de debate. El tema de esta mesa, organizado por el Fórum Económico Mundial en cooperación con la agencia EFE y con la iniciativa contra la corrupción, es sobre qué factores podrían romper el ciclo de la corrupción mientras se promueve la estabilidad económica y social. Perdonen, yo quise usar primero el idioma anfitrión, pero bueno, en función de la composición de la mesa, enseguida vamos a hablar en español y en portugués porque la mayoría de nuestros cooperadores hablan español y portugués, aparte de que sean los idiomas naturales de América Latina. También quería decirles que la sesión se realiza con interpretación simultánea, portugués, español e inglés, y se transmite en directo por el Top Link y por el sitio del foro y de la agencia EFE. Me gustaría, por lo tanto, ofrecerles a todos algunos datos sobre esta iniciativa de acción contra la corrupción que se ha constituido hoy en la voz líder sobre la anticorrupción en el ámbito global, centrada ahora de modo relevante en la creación de un concepto de la agencia global. Ayer se lanzó una muy novedosa plataforma anticorrupción basada en la tecnología. Y aparte de que quería también darles alguna información sobre el debate. Tenemos 60 minutos y tenemos que concluir, dice la organización, a las 10 de la mañana y es un debate en abierto. Primero presentaré cada uno de los participantes y harán sus primeras intervenciones que no pueden pasar de 3-4 minutos. Después habrá espacio para intercambio de preguntas y cuestionamientos y ustedes mismos podrán hacer las preguntas, se puede interrumpir y también yo como moderador lógicamente haré algunas preguntas y después habrá un espacio de 20 minutos para que todos los que nos siguen hoy como audiencia puedan hacer preguntas a nuestros invitados. Y para ello pediremos que se identifiquen al hacer sus preguntas de modo claro y directo para que el número más grande de personas pueda participar. Buscamos que no haya discursos, pero baja, que ya lo comento, por imposibilidad relacionada con el transporte, que es la de la presidenta y ministra del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lúcia Antunes Rocha, pero estamos aquí, tenemos aquí a mi derecha la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, a mi izquierda a Paula Belicia, que es la presidenta de Microsoft Informática Ltd. En Brasil. Enfrente de mí tenemos al ministro de Justicia de Brasil, Torquato Jardim, y finalmente aquí también enfrente mío tenemos a Denis Dresser, representante del Instituto Tecnológico de México. O tema de fundo já lo conhecem ustedes. A questão do fundo, vocês já conhecem, e é a questão da corrupção na América Latina. Porque tivemos alguns casos, ou muitos casos, em que a corrupção, essa doença crônica que faz sangrar o desenvolvimento dos nossos países,
tem assolado o continente. O Índice de Transparência Internacional mostra 13 países latino-americanos entre os 100 piores qualificados do mundo. Esses países são do pior para o melhor. Qualificação: Venezuela, Haiti, Nicarágua, Guatemala, República Dominicana, Paraguai, México, Honduras, Equador, El Salvador, Bolívia, Peru e Panamá. Apenas Uruguai e Chile, e junto à Argentina, com o melhor índice de desenvolvimento humano, estão na lista dos 25 melhores qualificados e acima de alguns europeus, como pode ser Espanha e Portugal. 4 presidentes da América Latina estão atualmente na prisão. 2 permanecem esperando extradição nos Estados Unidos e alguns estão sendo investigados em seus respectivos países. A corrupção na América Latina afeta a uma dezena de governantes, como o caso dos presidentes guatemalteca, o peruano Ollanta Humala, que também está na prisão. O peruano Alejandro Toledo está livre, solto na Califórnia. E temos outros que estão presos esperando extradição, como a ex-presidenta argentina Cristina Kirchner. Obviamente, são supostos delitos de corrupção de Honduras, Rafael Callejas, em liberdade baixo fiança, e Lula da Silva tenta escapar da prisão aqui no Brasil depois de ser condenado a 12 anos de prisão. Temos alguns casos, como o caso da Odebrecht, que sacudiu de modo brutal no Brasil, principalmente, mas também no Peru, no Panamá, México, em quase todos os países latino-americanos. Esse é o panorama, este é o cenário geral. E a pergunta comum a todos os panelistas é: que fatores estamos tentando identificar para ajudar a romper o ciclo da corrupção na América Latina, enquanto promovemos esse avanço na estabilidade econômica e social? E agora, com a palavra, temos aqui os nossos oradores e vamos começar pela direita com a presidente de Transparência Internacional, Délia Rubio, que vem de Córdoba, na Argentina, é doutora pela Universidade Complutense de Madrid e trabalha com ONGs e outras instituições. Trabalhou também promovendo a transparência e prestação de contas na área política e no financiamento de partidos. E agora é autora também de inúmeras publicações sobre transparência, corrupção política comparado, ética pública, financiamento, etc. Transparência Internacional é a ONG mais importante na luta contra a corrupção. Délia, tem solução à corrupção na América Latina? Obrigado, José Antônio. É um prazer estar aqui. Efetivamente, eu acho que podemos avançar. Você fez um relato dos efeitos da ação da justiça. O primeiro que precisamos fazer é romper o ciclo de impunidade. Em muitos de nossos países, isso vem acontecendo através de defensores, juízes ou procuradores. Em outros países, atuaram organismos sob proteção internacional, como acontece na Guatemala, por exemplo, ou em Honduras. Em outros países, é a própria justiça que esteve adormecida durante anos que agora começa a reagir. Para limitar, para terminar com a impunidade, mandar uma mensagem clara aos corruptos é como fazer que essa tendência que vemos seja sustentável. Isso significa trabalhar na institucionalização do Estado de Direito, na independência dos poderes judiciais e também dos ministérios públicos. O segundo caminho seria a prevenção da corrupção. Para tanto,
o acesso à informação, a cooperação tecnológica para tornar a informação mais acessível em relação aos big data para decisões públicas razoáveis. Isso é essencial. Aí temos uma parceria produtiva entre a sociedade civil, o governo e o setor privado, unidos pela tecnologia. E eu destacaria algumas áreas que são o trabalho, particularmente na região, sobre temas de conflitos de interesse, porque em muitos de nossos países, quando os governos de centro-direita chegam ao governo, muita gente do setor privado se incorporou ao setor público e isso trouxe conflitos de interesse realmente relevantes. É preciso cuidar desses conflitos adequadamente antes de que se tornem uma janela para a corrupção. O segundo tema sobre o qual nós lutamos há anos, o Torquato também, é a questão do financiamento da política. A Odebrecht deixou clara que essa é a entrada da corrupção. O financiamento não é neutro, é uma compra antecipada de favores e de compromissos posteriores. O terceiro caminho, a terceira via, seria a mobilização social. A mobilização nas ruas dizendo: estamos fartos de tanta corrupção, não queremos mais corruptos. Isso é o que ajudou o resultado da justiça atuando. Eu acho que a sociedade civil tem que encontrar um canal para aquilo que eu chamo de etapa da pós-indignação. As pessoas não podem estar na rua eternamente. Na República Dominicana, as marchas verdes foram as mais longas, talvez porque a Odebrecht tinha a sede do seu escritório para lidar com a propina internacional na República Dominicana. Mas acho que precisamos desses canais práticos de participação. As redes sociais são um elemento importante porque não podemos estar na rua o tempo todo. A longo prazo, temos que trabalhar na desconstrução sobre o que estava certo e o que está errado e enviar uma mensagem clara contra essas sociedades que nós pensamos, roubam, mas fazem, como eles fazem, continuam votando, ou que o setor privado pense, não, esse é o único jeito de fazer negócio. E temos essas mensagens. Se nós continuamos insistindo nisso, não vamos terminar com a corrupção. Então, é importante revisar esse conceito do que a sociedade entende que seja aceitável. É um trabalho para a cultura. Obrigado por essa clareza, esses pontos que eu queria esclarecer, e também com o rigor, pelo rigor com que você usou o tempo de que disponha. E agora temos Paula Belícia, presidente da Microsoft Brasil. É a primeira mulher nesse cargo, é formada em computación, hizo posgrado en marketing, empezó trabajando con marketing, donde se quedó por 7 años y después fue gerente de productos de Telefónica antes de sumarse a Microsoft. Después de largos 10 años en Microsoft, se convirtió en ejecutiva de Facebook y después se fue a Apple. Fueron 2 años hasta recibir la invitación de volver a la compañía formada por Bill Gates. En el ranqueo de Microsoft, Brasil se destaca por contar con el Centro de Transparencia de Brasilia, uno de los 4 más importantes del mundo. Paula, le recuerdo que la pregunta ¿es posible romper el ciclo de corrupción? Y en su caso, la pregunta sería, ¿cómo la tecnología puede ayudar a combatir la corrupción? En primer lugar, buenos días, es un placer estar aquí. Saludos a todas las autoridades. Gracias, José Antonio. Es un placer para nosotros de Microsoft trazer uma perspectiva de qual é a contribuição da tecnologia. A tecnologia, a corrupção, como já foi colocado, é um mal que assola a América Latina, não no curto prazo, mas já
há muito tempo, e os cidadãos vêm já demandando muita transparência, seja pelas redes sociais, seja pelos caminhos nas ruas, e a gente tem a certeza absoluta que a tecnologia é uma ferramenta, é um meio que pode ajudar a quebrar esse ciclo de corrupção. Nós, da Microsoft, temos como missão empoderar as pessoas e as organizações a fazerem mais com tecnologia. E a corrupção se opõe frontalmente a essa crença. A corrupção, ela impede sonhos, ela impede que as pessoas tenham acesso à oportunidade, ela impede a igualdade e ela realmente quebra a confiança nas instituições e na democracia. Então, eu quero trazer uma visão de como a tecnologia pode contribuir com o fortalecimento de controles, mas não só controles, porque só controle faz com que países como o nosso, o Brasil, ganhe ainda mais a corrida da burocracia. Então, há que se falar de controles ao mesmo tempo em que aumentamos a agilidade e a transparência desses processos. Então, eu reforço realmente que a tecnologia tem esse papel, não só do controle, mas também de assegurar um serviço de melhor qualidade de serviços ao cidadão. Então, as 4 maneiras que eu gostaria de trazer esse ponto de vista de como a tecnologia pode contribuir são as seguintes. Primeiro, dados abertos, né? No caso do Brasil, e eu não posso falar pelos outros países da América Latina, mas no caso do Brasil, há a Lei de Acesso à Informação. Né? Desde 2012, os órgãos públicos têm que dar acesso a qualquer informação que seja classificada como pública, a qualquer cidadão ou entidade que faça. Hoje, o que nós temos esses dados por lei acessíveis, mas poucos desses dados são, de fato, serviços de qualidade, fáceis de ser usados pelo cidadão. Então, em se tornando isso mais aberto do ponto de vista de uso de qualquer entidade que possa fazer tecnologias de aplicativos ou plataformas de acesso a essa informação, isso poderia, sim, ser transformado em qualidade de serviço público ao cidadão, de modo a trazer mais transparência para a sociedade. Isso existe ainda, é uma oportunidade gigantesca ainda não explorada. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a identificação digital. Vários países da América Latina estão fazendo pilotos para integrar a identificação digital dos seus cidadãos. Então, por que isso é importante? Por que tecnologias como blockchain podem ajudar isso? Porque permitem a rastreabilidade do cidadão e isso ajude a combater a fraude. Aquele cidadão é aquele cidadão autenticado e isso permite com que o controle de quem é esse cidadão, do ponto de vista de atividades financeiras ou civis ou de qualquer responsabilidade, possa ser mais fácil de ser rastreado. De novo, a tecnologia que é o blockchain, mas a tecnologia é meio. E eu sei que, no caso do governo brasileiro, existem pilotos já de integrar todas as formas de identificação dos cidadãos. Né? CPF, RG, INSS, a parte de seguro social e assim por diante. Então, aqui, novamente, uma forma de se assegurar a identificação segura e que ajudaria a combater a fraude e a reconhecer com fidelidade o cidadão. A terceira parte que eu gostaria de ressaltar aqui é a questão de compras públicas, né, licitações com o governo. E a gente está chamando aqui de licitações inteligentes. Hoje, há tecnologia, como bem a Adélia comentou aqui, há tecnologia que permite com que inteligência artificial e Big Data possa antecipar atos ou alguma ação considerada ilícita dentro do processo de compras, de forma a prevenir isso. Então, antes que um ato ilícito aconteça numa licitação, em qualquer processo de compras, esses algoritmos podem identificar fraudes, por exemplo, como direcionamento para determinadas instituições ou para a formação de cartel. Esses algoritmos existem e, novamente, a tecnologia está altamente disponível. É uma questão da gente realmente colocá-la em prática. De blockchain, eu falei de identificação de cada indivíduo. Essa tecnologia também pode ajudar a fazer toda a rastreabilidade de transações financeiras dos governos, das entidades, em todas as esferas e suas transações com a iniciativa privada. Então, o blockchain ele permite a rastreabilidade e a imutabilidade de qualquer transação. É impossível ser alterado, fica registrado e, portanto, há toda a fidelidade de controles. É possível rastrear cada centavo e saber onde foi parar cada recurso do orçamento ou de cada compra feita por qualquer entidade. Com isso, eu fico à disposição. Só uma questão final.
com relação ao passe, que você bem comentou, José Antônio. Se não me engano, o World Economic Forum fez uma pesquisa que identifica as áreas de maior vulnerabilidade para a existência de corrupção, e elas estão altamente ligadas aos pontos que eu coloquei anteriormente, ou seja, transações de governo, a questão de falta de transparência em questões de crimes financeiros, financiamentos de campanha, a questão de segurança e privacidade das informações e a parte de cultura e ética. Portanto, já bem tratada pela senhora Adélia, e as questões relacionadas a como a tecnologia pode contribuir estão bem relacionadas aos 3 primeiros pontos. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Paula. Muito interessante, mas que, além da aportação, primeiro, da Ferreira sobre o assunto da cultura, o assunto da ética, o assunto da mobilização social, temos efetivamente dados sobre os que temos que voltar com respeito ao uso, por exemplo, da tecnologia blockchain, que é muito pouco conhecida agora, não? Mas que tem umas possibilidades enormes quando tem a possibilidade de fazer controles de atividades em todo o campo. Vamos, então, com nossa terceira panelista, neste caso. Vamos con Denise Dresser, analista político del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Aquí a mi derecha nuevamente y enfrente, Denise es politóloga, escritora y activista. Desde 1991 ha sido profesora de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Trabalha no Instituto Doctora Autônomo en do Relaciones México. Internacionales en el Colegio de México Se y formou el no doctorado en Instituto Ciencia de Política en Relações la Universidad de Internacionais do Princeton. México. Es columnista de la revista Proceso, da editorialista del periódico Reforma. editorialista También ha publicado en diarios como La Opinión, Los Ángeles, Los Angeles Times y en el New York Times. Periodista, guionista, escritora, en 2010 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo con Carta Abierta a Carlos Slim. La revista Forbes la ha nombrado como una de las 50 mujeres más poderosas y una de las personas más influyentes en Twitter. En 2015 fue condecorada con la Legión de Honor por el gobierno de Francia por su trabajo en favor de la democracia, los derechos humanos y libertad pelo seu trabalho nos expresión. direitos humanos e Portanto, liberdade Denise, de expressão. tuya es Portanto, la palabra. Denise, te passo a palavra agora. Yo vengo de un país que está en la lista de los 10 más corruptos. Eu venho de um país que eu venho de um país que está na lista dos 10 mais corruptos, que é um lugar que passou por muitas dificuldades para combater a corrupção. E daí esse mapa dessa rota que eu conheço muito bem. A corrupção acontece nesses contextos de instabilidade, corrupção entre o setor público e o setor privado e indiferenças sociais. Aqui o que fazer essa rastreabilidade. O México é o único país onde não houve um fórum social, e isso está diretamente relacionado com a arquitetura da corrupção. Para que funcione esse combate contra a corrupção, é necessário ter procuradores e autônomos do procurador e um poder judicial, na verdade, que não esteja subjugado aos interesses políticos do partido no poder. Um outro fator fundamental é a absoluta transparência no exercício do gasto público, porque, pelo que nós já vimos no México, como mesmo na era democrática, os partidos encontram brechas na lei para poder canalizar gastos de forma legal para utilizar esses mecanismos, ou seja, é o mau uso do gasto público, da despesa pública, um envolvimento claríssimo da sociedade civil. Aqui o dilema é como você vai obrigar algumas classes políticas que se beneficiaram da corrupção para combatê-la quando eles vão quando isso vai contra o seu próprio interesse. E esses incentivos para mudar só acontecem a partir da mobilização de baixo.
de uma sociedade civil que cria contextos de exigência e que coloca planos concretos de remodelamento institucional, ou seja, a partir da sociedade civil no México, vieram as propostas anticorrupção, a corrupção de uma procuradoria anticorrupção, uma procuradoria que vai ser autônoma, independente, e também o fato das designações, as alocações de posições-chave sejam feitas de forma aberta, com envolvimento da sociedade civil, porque senão a criação dessas demais instituições para combater a corrupção pode acabar sendo uma nova forma de corrupção, novas instituições com velhos elementos da velha guarda. Como a Adélia muito bem mencionou, nós temos que educar a população sobre o que é corrupto e o que não é corrupto, o que é corrupção e o que não é. E como nós podemos mudar a ordem dessa sociedade, ou seja, fazer essa transição. Existe muita confusão social sobre o que é correto e o que não é correto, porque muitas vezes o que antes era válido, agora talvez já não seja mais. Então temos que criar novas normas sociais, até mesmo para o comportamento da cidadania, nesses contextos de transição. Me parece que é fundamental a redução do financiamento público para a parte política, porque isso acaba sendo uma chave aberta onde os governos e os partidos usam para pular a lei, para invadir a lei e inundam o sistema político de dinheiro do executivo, ou seja, é o dinheiro que se presta mais para a corrupção. Em países como os nossos, me parece também fundamental fortalecer o jornalismo independente. A partir daí já surgiram muitas das grandes investigações que revelaram atos de corrupção. No México, por exemplo, o jornalismo era, na verdade, ser jornalista no México era um dos segundos lugares mais perigosos era a profissão mais perigosa no México. Então, proteger os nossos jornalistas é fundamental. E 2 últimos pontos, nós temos que convencer o setor privado de que é conveniente para eles o combate à corrupção, do qual eles se beneficiaram durante muito tempo, dessa corrupção que gera o capitalismo. E muitas vezes nós vemos que a parte da torta deles no sistema aberto, no sistema aberto, talvez a torta vai ser maior para todos no final. A corrupção come 9% do produto interno bruto dessa torta, que seria o PIB. Ou seja, se deixassem de comer esse pedaço dessa torta, digamos assim, haveria mais incentivos para participar nessas cruzadas anticorrupção, e sabendo que com regras transparentes e tendo o mesmo jogo, estando no mesmo nível do jogo e com regras equitativas, tudo irá melhor. E, finalmente, a melhor forma de combater a corrupção é que nós temos que tirar do poder os corruptos, utilizando exatamente aquela velha frase que não há pior sanção à corrupção do que lhes dar o poder. Muito clara a sua exposição, Denise, especialmente essa última parte. Claro, à medida que os corruptos estiverem no poder, nós estamos perdidos. Então, temos que tirá-los, eliminá-los realmente do poder, tirar o poder deles e tirá-los do poder. Então, é algo que nós temos que fazer. E agora vamos com o Torquato Jardim, ministro da Justiça do Brasil, a quem agradecemos muitíssimo a sua presença aqui, com todas as complicações do trânsito que ocorreram, enfim, mas que ele chegou pontualmente aqui conosco. Muito obrigado, professor Torquato Jardim. Ele é professor de Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Nos Estados Unidos também ele passou a ser mestre em Direito pelo México. Ele foi assessor pelo Ministério de Educação, de Indústria e Comércio do Supremo Tribunal Federal. Jurídico adjunto da Secretaría de Planejamento da Presidencia da República. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, depois ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, até que foi nomeado ministro de Justiça e Segurança Pública.
sendo ministro de Transparência, acreditava que no caso de Brasil, só com uma presença da sociedade é possível acabar com a corrupção. Tem aqui essa expressão. É assim, ministro? O que você acha que pode ser feito para quebrar o ciclo da corrupção? Bom dia a todos. Muy buenos días a todos, todos los panelistas, Daniel Sobat también, que está escondido ahí detrás. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado aquí hasta ahora. No puedo divergir con nada. Outra perspectiva tem mais a ver com o magistério de direito constitucional, a advocacia política e os cargos públicos. Eu diria que nós temos uma corrupção. Estou falando alto, então quem está no microfone, abre aí o som, quem está controlando o som. Meus filhos são roqueiros, eu sei virar para Se eles podem subir o microfone. Vamos ver se eles podem subir o microfone para você. Vou então, a partir dessa experiência de magistério, advocacia política e cargos públicos, sugerir dois outros ângulos. Compartilho da opinião que foi posta até aqui. Eu chamo de corrupção estrutural. Uma do setor público e outra do setor privado. O setor público. Isso não me faz liberal a ultrança, mas o tamanho do Estado é excessivo. O tamanho do Estado. A força do poder público. Enquanto o Estado brasileiro for do tamanho que é, você terá corrupção. Há excesso de concentração de poder no chefe executivo. Seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito. Não vou ficar aqui dando os exemplos de direito administrativo e tributário, mas é um imenso poder de concentração. A começar pelas várias hipóteses, 32 hipóteses legais de não fazer concorrência pública. No bids, 32 hipóteses legais. Isso é imensa. Segundo ângulo desse argumento, uma economia que é controlada pelo governo. Nós temos economia de controle estatal, seja pelo volume de subsídios, todo tipo de subsídio, até recentemente eram 57 setores da indústria com proteção especial contra importações, né? Os juros preferenciais para certos tipos de financiamento e as empresas estatais, grandes deficitárias. E junto com isso vem as famosas, poderosíssimas corporações, sindicatos, corporações de carreiras públicas. A emenda da Previdência Social não foi possível pela força política imensa de 4 grandes corporações públicas, de servidores públicos. Ainda a questão de compartilhar tributos. No caso brasileiro, a Constituição garante que seja compartilhado impostos, há uma partilha constitucional de impostos, mas não das contribuições. Então, já há décadas, o truque, o golpe tributário do poder central, já na Constituição, é que as contribuições não participam da partilha. Ou seja, 2/3 da arrecadação federal fica para o governo federal, não vai para os estados nem para os municípios. Consequentemente, a legislatura fica sob controle, sob sítio do poder econômico. Isso que as senhoras disseram, financiamento de partidos políticos. Por quê? Mas tem que ser financiado. O judiciário, o legislativo tem que ser procurado. Que a tamanha concentração de poder em economia no poder público, que o empresário que não tiver o seu setor protegido numa lei, assistido na lei de orçamento, ele vai à falência, ele não tem mercado. Quem mais faz economia, quem mais faz encomenda é o poder público. Programa de habitação pública, porque há recurso público que encomenda no governo. Então, eu acho que esse é uma reforma, um repensar do Estado brasileiro que é fundamental para quebrar esse ciclo de corrupção. Agora, também o setor privado. Como a senhora disse, é preciso que o setor privado acredite que a corrupção faz mal. A corrupção destrói a competição. E o básico para que haja o setor privado sadio é a livre competição. A corrupção destrói a competição. E os casos que nossos países aqui citados, que nós conhecemos, eu nunca imaginei chegar no Panamá, na República Dominicana e no Equador e perceber que os taxistas, motoristas de táxi, conheciam o Odebrecht melhor do que eu. E todos sabiam falar, conheciam todos os nomes dos diretores. E outras coisas mais que eles falavam que não vem ao caso repetir. Então, é preciso que o setor privado acredite nisso. Aí, não é só o empresário, são as corporações todas.
Para minha surpresa, o ano passado, quando fui à Alemanha, o ministro da Justiça me disse que um dos problemas mais complexos da Alemanha é a licença médica para o trabalhador. São milhões de horas de trabalho perdidas por ano, porque consegue justificativa médica para faltar ao trabalho. O embaixador do Brasil me disse que há dias que não se pode abrir o consulado brasileiro pelo número grande de funcionários que estão ausentes com atestado médico. É o famoso "tô de atestado", que é a expressão clássica aqui do Brasil. Então, isso é muito claro. O Karnal tem uma palestra que ele diz: você começa em casa, onde seu filho ou filha, 7 horas da manhã, de um dia frio, está com preguiça de ir para a escola fazer a prova, não, deixa o filho em casa que tem um médico amigo que vai te dar um atestado. Um dia que romper esse ciclo, que começa em casa, você vai romper também esses outros hábitos. E último comentário, para ficar nos 4 minutos. Ex-jogador de basquete sabe que 3 minutos são uma eternidade. Você pode ganhar tudo, perder tudo em 3 minutos. O último comentário, que faz o casamento do setor público e do setor privado. No Brasil, nós tivemos 17 refis em 10 anos. Refis para os estrangeiros. É um programa especial do governo federal de refinanciamento da dívida tributária. Olha, 17 refis em 10 anos mostra o poder imenso do lobby do setor privado no legislativo e no governo, poder executivo. Ora, 17 refis em 10 anos é um convite a não pagar tributos. Então, isso também faz parte desse quadro a ser superado. Muy bien. Muito obrigado. A possibilidade de falar a nossos convidados aqui como audiência hoje, mas alguma pergunta sobre o tema general, ¿no? Que se me ocurre, porque para que podamos entrar cualquiera de Uma nosotros. pergunta que eu posso pensar aqui para que possamos mais nos focar nesse assunto geral. Onde nós estamos falhando? Quem é que está falhando para que esse volume da corrupção na América Latina seja um volume tão impressionante, tão impactante? O Brasil está praticamente todos os partidos, instituições estão todos envolvidos, ou pelo menos respingados com isso. É a imprensa, é a justiça, são os políticos, é o setor privado. Nós falamos o que devemos fazer, mas por que nós chegamos a esse nível de corrupção e quem é que está falhando? É verdade que em cada país a situação é diferente, mas talvez poderíamos estabelecer algumas conclusões. O que vocês diriam? Bom, em primeiro lugar, eu diria que a corrupção é como o tango, são necessários 2 para dançar. Então, em cada acordo corrupto, é claro, existe um setor público e alguém do setor privado que está pagando ou está sendo obrigado a pagar. Eu não estou jogando a culpa em ninguém, mas é uma relação. Então, não podemos atacar apenas o problema atacando só um. Mas ninguém pode ser obrigado, porque se você obrigar, você pode denunciar. Bom, mas a questão é que você tem que estar disposto a denunciar ou não participar do jogo. E no setor privado, muitas vezes a resposta que nos dão é: mas eu não consigo enfrentar isso, porque senão deixa de fechar negócios aqui. Essa é a forma, isso já me falaram muitos empresários declararam isso. Então, vocês na sociedade civil, vocês podem brigar, mas o fato é que eu preciso fazer negócio, fechar negócios, eu tenho uma folha de pagamento com 40 mil, 50 mil empregados que dependem de mim, então eu baixo a cabeça e aceito. Então, há uma forma de sair disso a partir do setor privado, que são os pactos de integridade. Tanto o World Economic Forum como a Transparência Internacional utilizam. O que acontece se todo um setor decidir que não vai mais pagar propina em licitações para tubulação, compra de medicamento para serviço de saúde, enfim. Se todos estivermos de acordo que não vamos mais pagar propina, tudo bem, acabou, porque uma das partes não quer mais dançar tango. Então, existe mecanismo, mas tem que haver vontade política e vontade de transparência real e compromisso por parte do setor privado. Mais alguém? Quem é que está falhando? Onde estão falhando os partidos e as instituições eleitorais? Porque o que acontece? Por que os nossos políticos se comportam assim? Porque eles podem. A corrupção avança até onde ela encontra resistência. E se não houver sanções,
seja pelas instituições eleitorais, através do eleitorado ou através dos juízos, vai continuar sendo uma conduta, um comportamento aceitável. Então, a sociedade civil também está falhando, porque existe um setor, sim, que está indignado, que sai, protesta, enfim, reclama, mas em muitos dos nossos países, e eu vejo isso no México dia a dia, a corrupção não é realmente um problema. Se assume que é um comportamento normal para alguém que entra na política e que vê a política como uma instituição para isso. Então, se nós não ensinarmos novas condutas em nível social de exigência e de reclamar, exigir e sancionar os políticos através da via eleitoral, se eles forem corruptos, eu sempre digo que o problema do México é que existem muitos cidadãos que estão carregando aquela pequena joia que tantos levam. Então, é isso que nós estamos acostumados, é que não é o melhor político que presta contas, é aquele que te dá mais coisas. Então, se nós não começamos a mudar essa ideia do político, que é alguém que vai te oferecer bens públicos, que vai te apresentar e que vai tomar decisões de política pública que geram bens públicos, se nós não mudarmos essa percepção a partir da sociedade civil, não vai haver a exigência suficiente, a protesta suficiente. Então, da mesma forma que é necessário que existam duas partes para que haja corrupção, precisamos de mais para combater isso. Então, você admite que a sociedade civil, que a sociedade civil possa sancionar o corrupto com uma não reeleição? Agora, o problema é quando eles acabam se reelegendo, e isso acaba acontecendo, nós sabemos disso. Então, tem que haver outros poderes que possam intervir para que essa pessoa, então, não possa ter a possibilidade de sequer se apresentar como candidato eleitoral, porque nós sabemos muito bem que alguns corruptos têm uma grande capacidade de comunicação, eles são populistas e são eleitos uma e outra vez. Sim, aqui eu acho que é fundamental o papel do poder judicial e das instituições de dizer, olha, esse cara é um corrupto, ele não pode voltar às urnas, ele não pode voltar ou não pode se candidatar para um posto público em 10 anos, por exemplo. Então, vamos passar a palavra para o Torquato e depois vamos passar a palavra para os convidados também. As 10 promessas não cumpridas da democracia. A primeira delas é a Arcana Imperii, esse sistema de poder secreto, fechado em si mesmo, onde todos se encontram, todas as camadas sociais, financeiras, econômicas, todos se encontram. Eu acho que tanto o famoso mensalão, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Brasil, quanto o Lava Jato, quanto o Petrolão, revela exatamente isso. O Arcana Imperii envolveu a todos, ativamente, passivamente, na conivência, mas envolveu todos. Socialmente falando, na história do Brasil, nenhum de nós, ninguém ficou fora do mensalão, ninguém ficou fora do Petrolão, ou pelo silêncio ou pela conivência. Qual é a outra característica brasileira para os estrangeiros que estão aqui? Nós temos apenas 5 grupos de imprensa noticiosa. Porto Alegre, 2 em São Paulo, 1 no Rio, um terceiro meio esparramado entre Brasília, Rio, Brasília, Belo Horizonte e Recife. A notícia não chega de todo o país. Então, o que se conhece da Lava Jato, posso falar como ex-ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, é 10%. É a ponta do iceberg. Nós estamos controlando algumas facetas de algumas ações ilegais em algumas grandes capitais. O resto do Brasil está fora. Muito mais numeroso nos estados. Quanto menos imprensa nos estados, muito maior a corrupção proporcional à riqueza de cada. E os municípios nem se falam. Vamos falar de São Paulo. Eleição municipal. Você tem controlada, acompanhada pela mídia, 20 municípios. No Brasil, eleição presidencial. Você controla 10 estados. Eleição de governador, você controla 5. E o resto? O resto está solto. 2/3. Isso é para mim, chocante. Dos 3.500 municípios, o Brasil tem 5.570, dos 3.500 municípios que foram auditados pelo Ministério da Transparência para saber do uso da verba federal, 2/3 some com dinheiro de merenda escolar, material escolar e saúde. Isso é muito mais sério do que Lava Jato. Estão destruindo o futuro do Brasil. Estão destruindo as crianças do Brasil. É remédio,
é comida e é material escolar. É isso que some no município. Isso era uma escala muito maior que a Lava Jato, quando você pensa as décadas adiante. Então, e informação. Mesmo em São Paulo, 1/3 do PIB do Brasil, há 2 ou 3 eleições atrás para deputado federal, todos os réus do mensalão, à exceção de um, foram reeleitos deputados federais. Todos os réus paulistas do mensalão, à exceção de um, foram reeleitos deputados federais. Alguns foram parar na cadeia, já saíram da cadeia. Mas veja como o envolvimento da sociedade civil é fundamental, mas começa com a imprensa. Está claro. Um ponto final, apenas concordando com tudo que já foi dito, a consciência é uma responsabilidade inexorável. Então, se nós sabemos disso, eu sinto que ainda faltam ações afirmativas de fato, que saiam do discurso e que realmente coloquem essas práticas no centro da agenda. Uma vez que existe o desejo, existe a tecnologia disponível, o que precisa de ser feito mais para que ações afirmativas possam colocar isso em prática? Eu acho que a falha, ao meu ver, adicionalmente ao que já foi colocado, são ações afirmativas. Por onde nós vamos começar? Nas contribuições da sociedade civil, setor privado e setor público, usando a tecnologia disponível, que várias indústrias já usam hoje para regimentar suas ações, sua ação econômica. Gracias, Paula. Muito obrigado. Temos apenas 15 minutos e é o momento de abrir, de que las personas que nos acompañan puedan hacer, por favor, insisto, preguntas, no discursos, porque no da tiempo entonces. Aquí. Sí, muchas gracias, muchas felicidades. Soy Sí. Martín Burt de Paraguay. Una pregunta. Públicos. É corrupção quando é coima privado com privado? Por exemplo, Conmebol e FIFA. Em pergunta 2, Estados Unidos, a Corte Suprema da Justiça quando um milionário pode financiar uma campanha, por que lá isso não é considerado corrupção e aqui é considerado corrupção? Não, eu diria que lá também é corrupção. A decisão da Corte Suprema foi muito questionada do ponto de vista da transparência do financiamento político. De todos modos, o esquema de financiamento nos Estados Unidos é diferente daquele que usamos nos nossos países. A maioria dos países latino-americanos tem um sistema público-privado de financiamento. Nos Estados Unidos, o financiamento público só existe no âmbito presidencial, mas só se os candidatos aceitam o limite de gastos. E nos últimos 4 ciclos eleitorais, os candidatos não aceitaram financiamento público para poder gastar tudo o que arrecadam, que é muito mais do que seria autorizado pelo financiamento público. No caso da FIFA, é claramente um caso de corrupção, porque é um caso de abuso do poder em benefício pessoal de alguém. Que eu vou discordar de minha amiga, sua explicação foi jurídica, pero hay una cuestión cultural aí. Allá no es corrupción, aquí es. Hay que volver a nuestras raíces de nociones de economía y mercado. Lá não é. Lá muito mais. Lá money speaks, é a frase famosa da Suprema Corte. É uma forma de você manifestar livremente o seu pensamento. Não há essa noção lá. É corrupção no sentido. Não. É corrupção no sentido claro da sociedade. Existe uma definição jurídica da corrupção, que é o compromisso de eu dou para você uma coisa para que você me dê outra coisa. Então, quando acontece o financiamento, você não diz isso. Mas a análise da corrupção indica que esse é um caso onde é a janela de oportunidade. Vamos dar mais palavras. Obrigado. Sou Isabel Alvarado, sou vice-presidente e chanceler do Panamá.
E então em países diferentes, lidam de modos diferentes com a corrupção. Em algumas regiões, quando tem uma empresa envolvida, vocês têm processos judiciais, estabelecem multas, mas a empresa aceita e continua trabalhando. Mas no meu país existe uma convocação para a morte civil da empresa. Você cancela, a empresa precisa parar de trabalhar, você cancela os projetos e tudo isso. No Panamá, nós trabalhamos com multas, os projetos seguem adiante. Nós acreditamos que, assim, a luta contra a corrupção não afeta o inocente. E a minha pergunta para o painel é legítimo abordar a corrupção dessa maneira, permitindo que uma empresa que claramente foi identificada por ter trabalhado com corrupção e com propinas durante uma época determinada possa se recompor e continue trabalhando? Acreditam que é legítimo? Uma palavra que não foi mencionada aqui, mas que acredito que seja crucial, é a questão da impunidade. A corrupção vai se perpetuando quando existe impunidade. No México, 98% dos casos nunca são sancionados. Então, se a corrupção não é castigada, tanto penal como socialmente, e continua. Eu estou a favor de que, por exemplo, que um político corrupto tenha uma sanção que seja não possa participar da função pública durante 3, 5, 10 anos. E eu diria que vale isso também para empresas, porque se você não gera um efeito dissuasório, você não vai conseguir que o comportamento mude no futuro. Então, para combater a impunidade, é preciso que haja sanção, tanto pela morte civil, como eu fico impressionada no caso do México, por exemplo, que, por exemplo, vamos usar um exemplo, o ex-presidente Salinas. A família do presidente Salinas vai de festa em festa, reuniões, coquetéis, ainda que haja uma evidência claríssima na sua participação na corrupção. Não existe uma sanção social. Se gerarmos modos de conduta através dos quais, por uma coisa mínima, eu não vou mais apertar a mão dele, porque, afinal, apertar a mão dessa pessoa significa ser cúmplice dessa pessoa. É assim que criaríamos uma nova cultura política na qual esses atos sejam também penalizados socialmente. Isso é muito claro, é uma contribuição interessante. Bom, a menos que reconheça os erros, pague por eles e, portanto, possa ser reabilitado, algo a que todos têm direito também. Eu não estava vendo por aqui, desculpe. Brasileiro. E eu tenho uma pergunta para o ministro. Por que eu fui indicar você? Foi uma pergunta para mim, pô. Nós vamos ter uma eleição esse ano no Brasil, a primeira eleição majoritária que vai ser efetiva com essa nova lei de doações. Não doações. De não doações, né? De não doações. Nós sabemos que no Brasil hoje, quem tem mais dinheiro cash são os narcotraficantes, por um lado, que é uma desgraça muito grande. Por outro lado, vários tipos de igrejas que têm muito dinheiro à vista, cash. Isso é um risco muito grande que o país vai correr nessas eleições, de eleger muita gente ligadas potencialmente a esses dois lados. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Em uma certa medida, você já perguntou e respondeu. Eu diria o seguinte, a Justiça Eleitoral, onde eu estive 40 anos como advogado e juiz, está mais bem preparada para esse controle do que os leigos imaginam. Você tem matrizes de custo. Você sabe quanto é que custa o papel em cada região, quanto é que custa a tinta, a faixa, o transporte, o aluguel de carro, o aluguel de avião. Então, você tem matriz de custo. Você tem na lei eleitoral o teto de despesa. É um teto baixíssimo, daí que é o desafio que você se referiu. Em Brasília, por exemplo, 2,5 milhões para um deputado federal.
2,5 milhões é um apartamento, custo médio em Brasília. Com 2,5 milhões eu não convenço nem minha família a votar em mim. Não sei como eu vou conquistar eleitorado. Não é? Então, é um desafio, crime organizado, mas em algumas regiões do Brasil, não é um fato nacional. As igrejas engajadas politicamente, sim, esse é um lastro nacional. Eles deverão fazer uma imensa base. Mas é inevitável. Em outros países, em outras democracias, você também tem, né, na Itália, durante décadas, a força do partido com apoio, que tinha o apoio do Vaticano. Né? No sul dos Estados Unidos, a importância da Congregação Batista do Sul, a Southern Baptist. Então, você tem, inevitavelmente, essa imbricação religião e política. Religião e política sempre estiveram juntos. É um fato da vida. Né? Agora, porque há mais comunicação, chama mais atenção. Mas na década de 50, quando você não havia nascido, mas eu já estava me excluindo nessas coisas, a Igreja Católica era definitiva. Um sermão de um padre, domingo, decidia a eleição de prefeito. Então, sempre houve essa imbricação, igreja e política. O que não me preocupa. Crime organizado, sim, é a grande interrogação, é a grande preocupação. Muito obrigado, ministro. Temos muitas perguntas, mas o problema é que não temos tempo. A organização é muito forte nesse sentido e eles consideram que devemos cumprir rigurosamente com os tempos estabelecidos. Há uma questão simplesmente. Temos que continuar mantendo os tempos estabelecidos. E a minha pergunta seria, cabe a possibilidade ou é algo inevitável que países onde a corrupção triunfa de modo muito forte, como na Venezuela, como com esse viés populista, pânico pensar nisso? Aqui no Brasil, as pesquisas que eu recebi, o primeiro lugar é do Bolsonaro. O Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas, ou seja, ele tem um programa, eu diria que peculiar, eu não sei se é populista ou não. Se a corrupção desemboca em populismo, não sei se estamos ainda conseguindo piorar as coisas. Estão inevitavelmente ligados, eu pergunto. Existem correlações que fazem uma clara correlação entre a corrupção e os regimes populistas. E quanto mais corrupção e mais ataque à liberdade de imprensa, que foi mencionado aqui, essa correlação está claríssima. Quanto mais corrupção, mais ataque à liberdade de imprensa, particularmente ao jornalismo investigativo. E outra correlação que fica claríssima é a redução do espaço da sociedade civil por meio de medidas restritivas, enquanto aumenta a corrupção. Acredito que para lutar contra a corrupção existe uma fórmula simples. 4 letras I. Mais informação, mais integridade, menos impunidade e menos indiferença. Se trabalharmos com essas 4 palavras, vamos ganhar. Eu acho que com esse resumo que foi perfeitamente feito pela presidente da Transparência Internacional, vamos poder terminar esta reunião. Agradecemos muito pela presença e lamento muito que não tenhamos mais tempo para continuar com as perguntas, mas haverá outros fóruns que estão começando agora e que podem ser muito interessantes também. Agradecemos muito a presença de todos e terminamos este fórum.